Vamos passar então a pauta. O pessoal está aqui comentando no nosso chat, já falando muito sobre a situação do Santos jogando no estádio do Morumbi, né? Já já a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, essa treta aqui teve mais um capítulo. A gente lembra, o Miller fez uma crítica em entrevista ao Globo Esporte, falou que dos 9 estrangeiros do São Paulo, um pior que o outro. O Arboleda, depois do jogo contra o Internacional, respondeu, postou um story com a foto, né, dos estrangeiros e na legenda falando um pior que o outro, aí um emojizinho de risada, depois chamou o Miller de palhaço, e agora o Miller publicou um vídeo também respondendo a essa resposta do Arboleda. A gente vai escutar aqui no nosso boletim da manhã da Arquibancada Tricolor. Arboleda, fez gol, parabéns, mas tem que ganhar título. Se não ganhar título, não adianta nada. Não adianta nada. Você tá há 10 anos aí no São Paulo, meu. Então, se você conseguir chegar a ganhar pelo menos uns 10 títulos no mínimo que eu ganhei em São Paulo, eu ganhei 15. Se conseguir chegar a 10, que eu acho difícil, aí você vem falar comigo. Entendeu? Agora faz gol e não ganha título, não. Eu não vou chorar. Tem que jogar mesmo, tem que arrebentar mesmo. Porque jogar no São Paulo é muito grande. Então jogar meia boca, pra mim, não, jogadorzinho meia boca, estrangeiro que vem aqui, eu já falei pro Silas. E falo sempre isso aqui, falo na Gazeta. Pra mim não quer dizer nada. Estrangeiro meia boca no Flamengo, estrangeiro meia boca no Palmeiras, estrangeiro meia boca no Cruzeiro, etc, etc, etc. No São Paulo não é diferente. Então, fez gol? Parabéns, beleza. Tem que ganhar, ó, levanta troféu, beleza? É uma situação bastante complicada, porque eu comentei até no debate em Três Cores de ontem, que a resposta do Arboleda acho que não era necessária, porque só via inflamar ainda mais essa situação. É óbvio que viria uma réplica do Miller, é óbvio. Então eu acho que o Arboleda talvez tenha passado do ponto aí. Só que a crítica do Miller, ela parte de um lugar que é completamente chato, né? No mínimo, chato. Você colocar todos os estrangeiros no mesmo balaio, falar que é um pior que o outro porque é estrangeiro, eu acho meio complicado isso, ainda mais do Arboleda, que realmente viveu um momento do São Paulo que é o pior momento do São Paulo na história em termos de títulos. E ainda assim conquistou 3, né? Conquistou o Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa. Chegou em final de Copa Sul-Americana, mesmo sendo num ano que ele estava machucado também. Então, ainda assim, eu acho que essa crítica do Miller, ela é muito pesada, porque ela não vai para a parte técnica, né? Ela vai para a parte justamente do passaporte. O cara tem um passaporte diferente, então é estrangeiro, não vale nada, não tinha que estar no São Paulo. Então, eu vejo que o Arboleda talvez não tivesse nem que dar bola para uma crítica assim, não tivesse que ignorar, porque o Miller a gente sabe, né? O Miller, ele fala muita coisa que não sei nem achar a palavra certa para ser sutil aqui. Mas o Miller fala muita besteira como comentarista, né, JP? A gente tem que ser sincero com isso. Era um grande jogador, um ídolo, jogava muita bola, mas ele fala muita besteira. Então, acho que talvez desse para o Arboleda ignorar. Eu sei que o sangue fica quente, né? Quando vê um tipo de crítica como esse. Talvez se eu tivesse no lugar, talvez não conseguisse ficar quieto também. Mas é só alimentar uma coisa que não vale a pena, né? Não vale a pena ficar alimentando isso. O Miller vai replicar, vai falar besteira, vai ficar chateado, aí vai criticar de novo, vai pesar na crítica contra o Arboleda e vai continuar essa situação que não vai levar a lugar nenhum. Para mim era mais o Arboleda, ignorar essa crítica que não tem fundamento nenhum. Se o Miller tivesse falado algo técnico, o Arboleda tá mal, o Arboleda já vem de uns anos que ele não está no melhor nível, que tá caindo de nível, alguma coisa assim, o poder de marcação do Arboleda, o Arboleda tá perdendo tempo de... Se fosse uma coisa técnica, era uma coisa, mas colocou do jeito que ele colocou, o Miller, eu acho que foi bastante desagradável, e aí o Arboleda deu sequência, o Miller responde e vamos ficando nessa. O que você pensa, JP? É bastante infeliz a forma que o Miller se referiu aos gringos do São Paulo, né, aos estrangeiros, assim, claramente criticando o passaporte, como você falou, né, falando, o São Paulo tem, não sei, 9 gringos e é um pior que o outro. Cara, não dá pra você falar isso, você tem que ter responsabilidade. Quando você tem um microfone, seja aqui no Arquibancada Tricolor, seja em TVs por assinatura, TVs abertas, você tem que ter responsabilidade. Qualquer microfone, principalmente os microfones
que tem um respeito, né, que tem uma audiência importante. Aqui, por exemplo, a gente vai falar no Arquibancada, a gente tem que ter muita responsabilidade, cara. A gente tem uma grande audiência que está escutando a gente não pode chegar e fazer esse tipo de comentário. Não dá, porque isso não é cabível. Mesmo que os estrangeiros do São Paulo estivessem num péssimo momento, todos estivessem jogando mal, né? Você não tem que falar da forma que o Miller falou. E não é nem o caso, porque o São Paulo tem grandes jogadores que são estrangeiros. O Arboleda é um baita zagueiro, um dos melhores zagueiros do elenco do São Paulo. Inclusive, os 2 melhores zagueiros do São Paulo são estrangeiros. 3 dos 4 zagueiros são estrangeiros. E os 3 são bons jogadores. Os 3 são bons zagueiros. Alan Franco, Arboleda e o Ferrarese são ótimos zagueiros, por sinal. O Bobadilha tá se reinventando, tá tendo uma redenção no São Paulo e subiu muito de produção, tá jogando muito bem. Então, assim, você tem bons jogadores jogando, bons estrangeiros jogando no São Paulo, e você não pode fazer esse tipo de comentário, mesmo que eles não estivessem bem, mas ainda mais com eles jogando bem. Então, você não pode pegar e falar esse tipo de coisa. Então, o Miller, mais uma vez, falando coisa que não se deve, porque é uma rotina para ele, ele gosta de falar coisa que não é legal, enfim. Mas o Arboleda eu acho que poderia ter ignorado? Poderia, mas eu entendo a resposta, Boni, porque é mais fácil a gente falar assim, não, deixa passar, deixa pra lá. Cara, você fica ofendido, porque de repente você tem um familiar seu, um amigo seu, um filho seu assistindo a TV, assistindo cortes no YouTube, no Instagram, enfim, nas redes sociais, e aparece, né, o jogador. E assim, o Miller tem um peso, porque como comentarista ele fala muitas coisas que ele não deve falar, mas como jogador ele tem uma grande história no São Paulo, um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Ele falou, né, ganhou 15 títulos no São Paulo, de fato, ele tem uma história muito rica no São Paulo. Foi um grande jogador, foi um grande atleta de futebol. Só que aí você, né, cria um peso por conta disso, sua opinião passa a ter um peso muito grande, só que você não utiliza isso para o bem. O Miller utilizou isso para o lado ruim nessa fala dos estrangeiros do São Paulo. E aí você tem, de repente, né, os estrangeiros do São Paulo, tem um filho, tem uma esposa, tem uma namorada, tem uma noiva, tem amigos, tem mãe, pai, que, cara, passam por isso, vê essa fala de um grande ídolo do São Paulo, pô, é ruim, cara, é desagradável, é chato, entendeu? Então, totalmente equivocado nessa, o Miller, mal também na resposta, porque aí eu não gosto de quem usa esse tipo de argumento de autoridade nessa situação, tá, Boni? Porque ele estava errado, cara. Ele deveria ter pedido desculpa pela forma que ele se referiu. Ele poderia ter falado, olha, Arboleda, você não ganhou nem perto do que eu ganhei no São Paulo, mas realmente eu errei da forma que eu falei de você, dos seus colegas, não poderia ter falado dessa forma, não poderia ter me referido a vocês dessa forma, realmente desrespeitei, porque na época dele como jogador, se alguém fala dele desse jeito, né, provavelmente ele ficaria bravo igual o Arboleda ficou, provavelmente ele não gostaria. Então, acho que ele foi mal na fala, foi mal na resposta também, utilizando esse argumento de autoridade. Quando você ganhar 10 títulos no São Paulo, você fala comigo. Cara, dá licença, não usa isso não. Não usa isso não. Eu acho que isso é se valer de uma coisa que não está em jogo, não está em questão. O que está em questão é o comentário que ele fez como comentarista, porque ele atua hoje como jornalista, atua como comentarista, então não está em pauta a vida dele, a carreira dele como atleta, como jogador. O Arboleda em nenhum momento falou dele como jogador. Então, de novo, eu acho que não precisava a resposta do Arboleda, mas eu entendo. Só que o Wilson até estava falando ontem no debate em Três Cores, que talvez fosse até mais efetivo uma resposta colocando troféu de melhor do jogo, uma piscadinha, algo mais sutil, mais elegante, que não desse sequência, né? Porque agora, de novo, eu entendo a resposta do Arboleda, mas agora vem, o Miller responde, aí capaz do Arboleda querer responder, capaz de vir alguém na zona mista e perguntar para o Arboleda, e o negócio do Miller? O negócio vai dar uma sequência, um negócio que não precisa, né? Até o Douglas Natan falou aqui, o respeito deve prevalecer sempre, que acabe logo esse assunto totalmente fora de contexto no momento do nosso tricolor. Exatamente, é um assunto que nem vale ficar dando pano para manga, mas realmente, eu entendo a resposta do Arboleda, eu só acho que nem sei se eu faria a mesma coisa, mas eu acho que dava para só passar batido, dar uma resposta talvez um pouco mais sutil e encerrar esse assunto. Porque é isso, o Miller, a gente sabe que ele fala muita besteira hoje em dia, por mais que tenha sido um grande ídolo, um grande jogador, hoje em dia fala muita besteira e não tem Ô, Boni, como negar isso.